Bom dia, rapaziada, tudo bem? Fiquei de fazer um vídeo ontem, em continuação do que eu subi, né? Hoje é terça-feira, não estou de Uno. Então vamos lá. Sobre continuando o vídeo de ontem, né? Que eu fiquei de fazer ontem mesmo, mas não acabei chegando em casa, dando atenção para as mulheres de casa, minha esposa e minha filha, então não deu para fazer mais vídeo. Bom, vamos lá. Ontem eu falei sobre, no vídeo de ontem eu falei sobre as eleições, né? Porque falei mais sobre o que está acontecendo lá dentro dos Estados Unidos, sobre a fraude que está acontecendo nos Estados Unidos. E no começo do vídeo eu falei sobre a troca do secretário de Segurança, de Defesa, que o Trump fez ontem, né? Ele mandou o Mark Esper embora e nomeou o Christopher Miller. Vou falar sobre isso agora e vou falar depois sobre quais serão os próximos passos do Trump, de todos os players, os próximos passos dos globalistas, os próximos passos do Trump, os próximos passos da Rússia, da China e do Irã, tá? Que cada um desses pretende fazer agora, nesse momento, daqui para frente, né? No caso de vitória do Biden ou do Trump. Vamos lá. Falar primeiro sobre essa troca aí que o Trump fez. Mark Esper, há 5 meses atrás, ele, quando começou aquela arruaça, aquela pancadaria do Black Lives Matter, que todo ano de eleição tem, né? Quando eles matam um negro, né? Filmam um negro, mandam o negro lá causar com a polícia, aí a polícia domina o negro, e aí esse negro morre, e aí começa o caos, né? A polícia bate os negros são perseguidos, e aquela velha história da narrativa do Black Lives Matter, né? Isso já aconteceu, todo ano acontece, em 2016 foi assim também, né? Na outra eleição. Eles tentam sempre né? Embarcar cada vez mais pessoas nessa narrativa de vitimização da população negra nos Estados Unidos. Bom, Floyd morreu, né? Descobriu-se aí também que não teve nada a ver, tá? Isso a mídia não fala. A morte do Floyd não teve nada a ver com a joelhada com a imobilização com o joelho no pescoço que ele tomou. O negão tinha 2 metros, pesava uns 200 quilos de músculo e vai morrer com a imobilização de um PM. Quem tá com falta de ar, gente, não grita, eu tô com falta de ar. Não dá pra gritar, você tá com falta de ar. Você não tem ar pra gritar. Então quem tá com falta de ar não avisa que tá com falta de ar, né? Tanto que o Floyd foi morrer 6 horas depois no hospital. Morreu do quê? Eu acho que suicidaram com ele, igual fizeram com o Jeff Epstein lá. Então vamos nessa. Começou ali a bagunça. O Mark Esper falou pro presidente Trump que ele era contra. Ele deu a entrevista e tudo, dizendo que ele era contra a intervenção do governo federal para ter uma lei dos Estados Unidos lá, acho que é a lei de insurgência, eu não lembro exatamente o nome, lei de indulgência, é uma coisa assim. Que o presidente americano pode intervir naquele estado caso tiver um caos, um barulho, uma coisa absurda, né? Acontecendo uma quebra da ordem. E aí ele mandou, o Trump queria utilizar dessa lei, mas o Mark Esper foi contra, foi na mídia, falou que ele era contra, que aquilo não era, aquela lei era só para último caso e não estava acontecendo, não era o último caso. Ou seja, Portland pegando fogo, foda-se, né? E então desde aquela época o Trump já estava com o pé atrás com esse Mark Esper, tá? Ou seja, agora que vai haver uma guerra civil, que está mais próximo da guerra civil, o Trump acordou e viu que aquele cara não pode ser o secretário de defesa. Ele não tem pulso, ele não tem capacidade, ele não sabe nem se ele está do lado dele, né? Porque o cara é contra usar a lei para fazer o que a lei, para que a lei foi feita, né? A lei para resolver um problema que aquela lei foi feita para resolver. Então ele trocou e colocou o Christopher Miller. O Christopher Miller, ele era chefe do Departamento de Antiterrorismo dos Estados Unidos. Foi ele que alertou
o Trump a respeito do que a China e o Irã estavam tentando fazer nas eleições, né? Influenciar as eleições, né? Foi ele que detectou isso e ele que avisou o Trump que isso estava acontecendo, né? Que tanto a China, mais a China, claro, né? Porque tem mais poder econômico, tanto a China quanto o Irã estavam tentando influenciar na campanha pró-Biden, claro. Então foi esse cara aí que o Trump decidiu. Por quê? É um cara que esse cara ajudou a acabar com o Estado Islâmico, né? Então esse cara acabar assim, fazer o Estado Islâmico ficar pequeno. O Estado Islâmico nunca vai acabar enquanto houver só fanáticos, né? Então esse cara conseguiu convencer aí o Trump de que realmente há um problema grave. E o Trump entendeu, e agora com a guerra civil iminente, o Trump não podia ter um babaca que era contra a lei de insurgência lá de aplicar a lei de insurgência. Ou seja, Trump sabe que a coisa vai ficar feia, então ele precisa de um secretário de defesa que saiba o que faça, sabe o que faz, né? Vai saber o que fazer na hora que o bicho pegar, né? Que não é contra mandar o exército, a força nacional lá para conter a balbúrdia, né? Não vai deixar o circo pegar fogo, não vai deixar Black Lives Matter e outros grupos terroristas matarem americanos, né? Ou fazer os americanos ir à guerra civil. O Trump vai tentar evitar isso, né? Por isso já trocou o secretário de defesa ontem. Maravilha? Agora é o seguinte: Rússia, China e Irã. Gente, vamos lembrar de novo quais são os players, né? Eu sempre gosto de voltar nesse ponto. Quem manda no mundo hoje? São 4 grandes forças, tá? São os globalistas sobre o Ocidente, e estão vendo seus planos indo por água abaixo com presidentes como Bolsonaro e Trump. Esses globalistas, a finalidade deles, eles pertencem a uma seita, a um culto religioso, é um culto realmente ocultista, né? É um culto, tem muita gente que usa vários nomes para esse tipo de religião. É uma religião muito antiga, é uma religião com misticismo muito forte. Eu ainda vou falar sobre isso, gente, quando for a hora, tá? Mas tem gente que usa o termo satanista e não está errado. É bem isso mesmo, né? Eles são satanistas mesmo, tá? Pode usar esse nome se quiser, também cabe. Então, esses são os globalistas, né? Uma elite muito fechada, formada por grandes famílias e grandes nomes. Essa seita, ela deu uma expandida nos últimos anos, né? Ela sempre teve ali membros de Hollywood, roteiristas, diretores, artistas, políticos, pessoas influentes do mundo, né? Fazem parte dessa seita globalista, tá? Essa seita globalista pega o Ocidente inteiro, a Europa inteira, o Brasil. Existem membros dessa seita no Brasil, tá? Membros famosos, membros que você vê na televisão todo dia, e também políticos, tá? Então, esses são o que esses globalistas querem? O Biden, os Clinton fazem parte dessa seita aí. Esses caras, o que eles querem é diminuir a população do mundo. Essa é a finalidade deles, tá? É uma coisa meio dinástica, né? Eles não têm pressa, eles querem que na religião deles, a família deles tem que seguir, o clã deles tem que seguir. Eles morrem, todo mundo morre, mas os clãs seguem, né? Enquanto o clã estiver trabalhando lá para o Satanás, ele garante a alma dos antepassados desse clã não sofra no caldeirão, coisa desse tipo. Então é o seguinte: esses caras eles são fanáticos, tá? Eles são fanáticos, eles pregam uma coisa, mas fazem outra. Eles pregam que o ateísmo, eles vão contra o cristianismo, mas eles praticam outra coisa. Eles pregam uma coisa e praticam outra, né? Tem a China e a Rússia, que é o bloco eurasiano. Vamos lembrar que os dois não são a mesma coisa, né? O chinês está preocupado com a China, o russo está preocupado com a Rússia, mas eles têm uma aliança mais forte ali, né? Uma aliança de ideologia mesmo, tá? Então eles têm uma aliança mais forte entre China e Rússia. Mas uma hora também, se um intervir
no interesse do outro, vai dar merda, né? E tem também o Islã, né, que é um grupo dividido, né? Tem os islâmicos ali que seguem o Irã, mais aliados ao Irã, e tem os islâmicos que são mais aliados à Arábia Saudita, e tem também a parte da Turquia ali que está virando um coringa aí que vai bagunçar tudo. Ou seja, existe uma aliança de ocasião agora entre todos esse pessoal contra o Trump, tá? Mas isso é passageiro. Assim que resolver a questão do Trump, se o Trump vai ser eleito ou não, essa aliança acaba, tá? Se o Trump for eleito, eles podem ainda tentar manter alguma coisa para tentar quebrar ali, tentar sabotar o Trump. Mas você tem que lembrar que é o seguinte: esses globalistas, eles nessas eleições, eles arriscaram tudo. Eles deram all-in. Eles botaram todas as cartas na mesa. Eles apostaram tudo. Por quê? Se agora, imagina só, se no dia 14, até o dia 14, a justiça americana define, faz recontagem e o Trump leva. A pouca imagem que a mídia tinha, a pouca credibilidade que a mídia tinha, acaba. A pouca credibilidade que os democratas tinham, acaba. As chances dos democratas ganhar uma eleição nos próximos 20 anos diminuíram muito. Porque o americano vai lembrar disso. Quem votou no Biden vai lembrar disso. Muita gente que votou no Biden não é a favor da fraude. Muita gente que deixou para votar no dia, democratas que deixaram para votar no dia, deixaram de votar no Trump, no Biden, para votar no Trump justamente por causa do laptop do inferno. E por causa das mentiras e da corrupção do Biden. Depois dessa, é gota d'água. Então, assim, eles não podem mais retroceder. Então, eles vão fazer a guerra de qualquer forma. Trump vencendo, o Trump ganhando, o Trump perdendo, eles vão causar. A guerra civil nos Estados Unidos, eles vão tentar de qualquer jeito. E como eles dominam não só os Estados Unidos, dominam agora a América do Sul, que voltou a ser globalista, né? A gente tem que lembrar aí, tem uma dúvida ali a respeito dos Kirchner. Os Kirchner, eles estão mais pendendo ali para o lado dos chineses, né? Então pode ser ali que eles não abracem os globalistas. Mas tem o Evo Morales ali também, que tá bem chinês, mas a gente não sabe muito bem para onde ele vai. E o Maduro, que é chinês mesmo. Então pode ser que o Foro de São Paulo ali tenha pendido para o lado chinês, tá? E não para o lado dos globalistas. Mas os globalistas mandam na Europa. Eles são muito fortes na Europa, tá? Eles estão, para não falar muito forte, eles são o governo da Europa, né? A ONU o Parlamento Europeu é uma grande casa dos globalistas, né? Eles inventaram aquilo. Então lá, o que está acontecendo? Já está tendo guerra civil praticamente na Europa, né? Se você vê aí você está vendo o governo a Merkel, o Macron e os outros governos globalistas da Europa, você está vendo eles insuflando, você está vendo a pancadaria que está tendo na França, é um absurdo, né? Ele meteu lá tanto islâmico lá dentro, tanto muçulmano lá dentro, que a população quase está dividida na metade muçulmano, metade francês. Então assim, entrou muita gente lá. Esse povo pode se organizar, e se organizar vão tomar o poder, tá? Lá na França, a França vai ter uma guerra civil, já está em guerra civil a França, para quem não sabe. Essa tentativa globalista de tentar dominar as massas com a pandemia ficou muito claro pro povo europeu, né? Ficou muito claro isso pro povo europeu. Então agora estão tentando fazer um segundo lockdown e o povo está indo para a rua quebrar tudo. O europeu ele é um pouquinho mais sangue quente, o italiano, o espanhol, eles são um pouquinho mais sangue quente do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles se organizam mais antes de fazer alguma coisa. O espanhol e o sangue latino ali não permite premeditar as coisas, né? Eles agem por impulso. Então na Itália já está tendo quebra-quebra, o povo está na rua, tá lutando contra o lockdown, lutando contra o uso de máscara, tá desse jeito, tá? Então já começou ali na Europa o início de uma guerra civil. É o que os globalistas querem, tá?
Os globalistas querem um grande reset, é uma guerra civil que mate o máximo de pessoas possível para que diminua a quantidade de pessoas na Terra e os que sobrarem sobre um novo tipo de governo. O que os globalistas querem é um governo central mundial, um governo a nova ordem mundial, um governo que mande no mundo todo, né? Ali, seja um chefe de governo ali, a ONU, né? Tem gente que diz que é o anticristo, tal, aquela coisa toda, mas aí já é outro assunto. Então é isso que os globalistas querem. A China, por enquanto, não vai se opor a isso, tá? O interesse da China é tempo. A China precisa de tempo. A China tem uma preocupação muito grande ainda. A China já tem mão de obra, a China já tem parque industrial, a China já tem recurso financeiro. O que a China ainda não tem é matéria-prima suficiente e alimento suficiente. Quando a China tiver matéria-prima suficiente e alimento suficiente para manter uma guerra, né, uma guerra de proporção gigantesca, a China vai para cima dos globalistas também. Ela não quer saber desse negócio de... A China, no Oriente, na China, na Coreia do Norte, no Irã, na Rússia, as pautas que a esquerda tem aqui, essas pautas que você está vendo da esquerda de abortista, gaysismo, o chinês dá risada para isso. Lá é o comunismo de verdade, lá não tem isso, não. Nesses países islâmicos e comunistas, viadagem, casamento gay, esses negócios aí, no Irã eles jogam de cima de prédio. Se o cara é gay, a sentença é ser jogado de um prédio bem alto. Na China é fuzilamento mesmo, tiro na cabeça e manda bala para a família, cobra a bala da família. Então essas pautas que a esquerda ocidental tem, para eles é ridícula, né? Eles estão um pouco se fudendo para isso. Eles querem aumentar a quantidade, eles querem aumento populacional mesmo. A China já acabou com a lei de um filho só, do primeiro filho, ela já quer que expanda, né? Tem a Índia também que está expandindo. Então, assim, os globalistas têm o Oriente como aliado agora, mas no final um vai acabar. Se os globalistas vencem aqui no Oriente, o próximo alvo é a China, o próximo alvo é a Índia, o próximo alvo é a Rússia, tá? O Irã, o próximo alvo do Biden, dos democratas, é esses caras. Depois que eles consolidarem o poder, eles vão para cima desses caras, tá? Foi assim com o Obama, o Putin vivia reclamando disso, a China cresceu porque o Obama cutucava e ao mesmo tempo dava dinheiro. Então para você ver como que os globalistas querem, é causar um conflito mundial. É diminuir a quantidade de pessoas no mundo. É isso, gente. É a diminuição da população. Por isso que eles são tão a favor do aborto, eles são tão a favor do gaysismo, né, do fim da família tradicional. A função é diminuir a população do mundo. É isso que eles querem. Simples assim. Por que eles querem isso? Dá para fazer uns 10 vídeos sobre isso. Tá bom? Então é isso que vai acontecer, ó. China vai apoiar o Biden até a eleição, acabou a eleição, foda-se quem ganhar, a China vai para cima. A China, ela está tentando ganhar um pouco de tempo, ela vai fazer isso ainda mais uns 6 meses para garantir o tempo, para consolidar a soja da Argentina, que agora é dela, para consolidar algumas terras que a China tem na África, que também já comprou. A China está comprando até Oceania, Nova Zelândia, metade da Nova Zelândia já é da China. Na Austrália tem muita terra chinesa. Então, assim, só que eles não podem contar com essas terras no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, porque no Império Britânico, porque a qualquer momento eles podem perder isso, né? Então eles estão mais preocupados em conseguir a alimentação deles, a soja, porque soja faz farelo, faz ração, alimenta vaca, alimenta frango, alimenta porco. Então, ou seja, soja é ouro para eles. Então, e por isso o Brasil tem que tomar muito cuidado com a China, né? Se a China tivesse o Brasil, a guerra já teria começado. Se o PT tivesse vencido, a China tinha garantido o seu estoque de comida, tinha armado o Brasil com armas chinesas, e aí o bicho ia pegar, já tinha dado merda. A Rússia só está esperando a hora dela. A Rússia tem o maior arsenal militar do mundo, mais do que os Estados Unidos, tá? Tem mais ogivas do que os Estados Unidos. Mês passado o Putin fez um vídeo
com a propaganda da Tsar Bomba, a maior bomba atômica já feita, né, uma bomba de nêutrons, com 50 megatons aí. Por que ele fez essa propaganda dessa bomba, ninguém sabe. Ou seja, dissuasão, né? Simples e único motivo é esse, é dissuasão. É mostrar que a Rússia ainda tem muito poder e ainda é a segunda potência bélica do mundo, não é a China, né? Então, a Rússia vai esperar também, tanto que Xi Jinping e o Putin não deram os parabéns para o Biden, né? Eles vão esperar, né? Eles querem ver o caos ainda, ver o circo pegar fogo nos Estados Unidos. Se eles quisessem, só por isso, só para ver o circo pegar fogo, eles davam um alô pro Biden, aí o circo ia pegar fogo mesmo. Mas não, eles também têm um pé atrás. Eles sabem que se o Trump entrar com a máquina militar que os Estados Unidos têm, a Rússia pode juntar com a China, que eles não aguentam os Estados Unidos. Pode juntar Rússia, China e Irã, que eles tomam um pau, eles sabem disso. Os Estados Unidos é uma máquina militar muito acima dos demais. Muito acima dos demais. Só para você ter uma ideia, a China hoje tem mais navios de guerra do que os Estados Unidos. Mais navio, tem 300 e alguma coisa, os Estados Unidos tem 280. Você acha que os Estados Unidos está preocupado? Não, porque é o seguinte, embora eles tenham menos navios do que os chineses, os Estados Unidos têm bases navais no mundo todo, os chineses não têm. Os Estados Unidos, o deslocamento, ou seja, a tonelagem de deslocamento dos navios americanos são 2 vezes, 3 vezes maior do que a quantidade dos chineses, mesmo os chineses tendo mais. Ou seja, os chineses têm um monte de barquinho e os americanos têm uns barcão, entendeu? É isso, é simples. Então é isso, pessoal. Preparem-se, o que vai haver a guerra civil nos Estados Unidos nos próximos meses. Dezembro estoura, se eu não me engano, dezembro, janeiro estoura a pior parte. Essa guerra vai durar pouco tempo, não vai ser uma guerra muito comprida, mas vai ser uma guerra suficiente para fazer com que China, Rússia e Irã pensem que seja a hora de um ataque, ou seja a hora de expandir os seus objetivos. E vai ser isso, tá bom, pessoal? Fique com Deus, vamos ter fé, se preparem e bom trabalho aí, boa semana a todos.